Marcelo Rangel, ao que tudo indica, conseguiu antecipar o seu período de recuperação e deve voltar aos treinos na próxima semana. Uma notícia bem legal aí do Marcelo Rangel. E eu confesso para vocês que eu não estranho isso, era até previsível de que ele iria conseguir antecipar a sua recuperação. Além disso também, bora falar sobre o mercado da bola do Clube do Remo e as dificuldades que o Remo tem encontrado no mercado. E qual seria a solução? Vamos falar sobre tudo isso agora aqui para você aqui no canal RS Live Esportes, mas antes eu peço aquele teu apoio, que você se inscreva aqui no canal, deixa o like no vídeo, ative o sininho das notificações e não perca os nossos conteúdos. Não esqueça também de hypar o vídeo, que é importante, porque assim a gente consegue chegar a outras pessoas que não conhecem o nosso trabalho e isso, sem dúvida alguma, ajuda aqui na realização desse trampo. Então bora lá, vamos falar sobre Marcelo Rangel. O goleiro azulino, ele vai voltar aos trabalhos no campo a partir da próxima segunda-feira. Pelo menos é a informação que a gente conseguiu coletar hoje, né? Existia uma expectativa de que ele fosse voltar agora nesse sábado. Pode até ser que aconteça, mas há um cuidado, uma cautela para que ele retorne aos trabalhos e provavelmente ele deve voltar na próxima semana, já realizando ali alguns trabalhos mais específicos para poder condicioná-lo fisicamente. Marcelo Rangel, que teve uma lesão no joelho, né, uma lesão que precisou ali de uma intervenção mais aprimorada, né? Ele precisaria de um tempo maior de recuperação e ele conseguiu, ao que tudo indica, encurtar mais esse período de recuperação, o que sem dúvida para o Clube do Remo é excelente, é excelente. E aí agora ele estaria se concentrando agora, concentrando os seus esforços, né, para poder voltar a treinar e se condicionar, né, o que seria fantástico nesse momento aí para o Clube do Remo, né, que segue em período de férias. Lá no dia 20 de junho, a galera se reapresenta e aí volta novamente aos trabalhos. E aí vai ter a intertemporada do Remo, que vai ser feita aqui em Belém, com a expectativa de jogos treinos, de amistosos que serão feitos para dar aquela movimentada na turma, né, para dar aquela treinada, aquela condicionada nos jogadores. Os jogadores estão aí pelas férias, curtindo, né, alguns aqui no Brasil, outros no exterior, mas o certo é que dia 20 a turma volta e volta aí aos trabalhos com tudo. Vamos falar de mercado da bola, gente? O Remo tem encontrado dificuldades. Tem encontrado algumas dificuldades, mas não é dificuldades do ponto de vista estrutural, não é dificuldades do ponto de qualquer outro ponto de vista interno do Clube do Remo, mas sim externo. Mercado inflacionado. Esse é o problema. E não é um problema somente para o Remo. Outras equipes até da própria Série A também estão encontrando um mercado muito inflacionado. E aí fica difícil de você competir, né, nesse mercado com os jogadores que estão pedindo um valor totalmente fora da realidade aqui para o Clube do Remo. E historicamente sempre teve isso, né? Para o jogador vir para cá para o norte, o jogador ele sempre faz uma pedida mais alta pela questão da distância, porque é longe de onde eu moro, dos centros e tal, do eixo, 4 horas de avião, 3 horas e meia de avião, é longe e tal. E assim, o Remo tem que competir com essas dificuldades geográficas e também com essa questão, né, de grana, de cash, porque os jogadores brasileiros, grande parte, têm pedido valores totalmente fora da realidade, até para o Remo que está na Série A do Campeonato Brasileiro. Exemplos, Eivaldo, que é jogador do Santos, não está sendo utilizado lá no Santos, está escorado lá no Santos, pediu um valor muito, assim, não é que seja muito, mas pediu um valor fora da realidade do Remo, e o Remo olhou para ele e falou: cara, eu não tenho esse valor, então tudo certo, muito obrigado, numa próxima quem sabe. Né? Então o Remo está encontrando essa dificuldade. Qual é a saída do Remo nesse momento? Qual é a saída? É olhar para o mercado sul-americano e também olhar o custo-benefício dentro do Brasil. E o custo-benefício qual seria esse? Encontrar ali algum atleta que queira vestir o projeto do Remo, que fale para ele: ó, você aqui não vai ser só mais um, você vai ser protagonista.
E também o Remo deve olhar com carinho para divisões inferiores, assim como outros clubes também procuram fazer. Se eu não me engano, o Internacional estaria contratando o artilheiro da Série D, né? Eu não sei se é o Internacional ou se é uma outra equipe. Confesso para vocês que não estou aqui lembrando. Mas para você ver, equipes da Série A olhando para divisões inferiores. Isso é reflexo do mercado inflacionado dos jogadores que estão na Série A. E aí fica realmente bem difícil competir. Mas o Remo tá se movimentando bastante, o Remo tá procurando bastante, o Remo tá querendo contratar atletas que, acima de tudo, demonstrem interesse de vir para o clube do Remo. Porque não adianta nada você contratar por contratar e vir para cá um jogador somente esquentar banco, somente pegando seu salário e ó, não tá nem vendo pro time. Tem que trazer jogador comprometido que queira ajudar o Remo nessa temporada, principalmente no objetivo de escapar do rebaixamento. Então é esse o entendimento. E trabalho na miúda, trabalho silencioso, sem alarde. É assim que tem sido feito o trabalho no clube do Remo. E quando o trabalho é feito dessa forma, a tendência é mais de acertos do que erros. E vamos torcer, claro, para que os reforços que vão vir para o Remo possam ajudar o Leão Azul nesse grande objetivo que resta aí nesse segundo turno da Série A e também na Copa do Brasil. Sem esquecer a Copa do Brasil, porque o Remo vai enfrentar o Santos. E é um confronto super possível para avançar. Agora eu quero saber de ti, torcedor azulino. O que você achou aí da volta do Marcelo Rangel? Né, o Marcelo Rangel que tá voltando aí e, ao que tudo indica, deve realmente começar os seus trabalhos mais intensivos e mais intensos com relação à parte física. E também fala sobre o mercado, né? Tem muito nome sendo ventilado aí, né? Muito nome, muito nome, muito nome. Eu tô dando uma segurada nisso porque eu quero confirmar mais, quero saber mais e essas informações a gente vai estar sabendo no decorrer dos próximos dias. Mas a tua opinião aqui é muito importante. Coloca aqui nos comentários, por favor. Se inscreva no canal, deixa o like no vídeo, ativa o sininho das notificações e não perca os nossos conteúdos. Valeu, tamo junto e até a próxima!